Boa tarde a todos aí que nos acompanham nessa live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Wanderson, eu sou o gerente de suprimentos da Arc Energia e hoje estou aqui representando a Arc. A Érica Castilho não pôde participar, mas eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que tivemos com a jornada na escalável do SAP S/4HANA, tendo aí o apoio do time da Ivox, que hoje está aqui também com a gente, representado aí pelo Wagner, e também da Azure, aí, representado na figura do Alexandre Bicas. Então, a ideia é a gente percorrer uma agenda aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a nossa experiência. A agenda, basicamente, nós vamos tratar hoje, são os principais desafios que foram enfrentados pela Arc Energia ao longo dessa jornada, qual que é o objetivo, né, que nós tínhamos aí traçado para atingir, o macro escopo desse projeto, a arquitetura da solução e também a metodologia que foi aplicada ao longo dessa jornada. Também os principais benefícios obtidos e abrir um espaço aí para esclarecimento das dúvidas, tá certo? Vamos lá, falando um pouquinho para dar um contexto sobre a Arc Energia, né? O que é a Arc Energia? A Arc Energia, na verdade, é uma joint venture em que tem a participação aí de três grandes acionistas, o Pátria, Shell e Mitsubishi. Essa joint venture foi constituída em 2018 e o propósito é construir e operar termoelétricas no Brasil. E a primeira delas, a primeira termoelétrica, chamada Marlim Azul 1, ela já está em desenvolvimento e ela é pioneira na utilização do gás natural extraído do campo de pré-sal, né? Então, realmente, isso tem um diferencial bastante significativo quando a gente fala de matriz energética no país. Nós iniciamos as obras de construção civil desta usina em janeiro de 2020, né? E temos aí entrada em operação prevista no final de 2022. O objetivo nosso, né, na verdade, é gerir e controlar os projetos de construção e ter os processos bastante alinhados aí com as melhores práticas do mercado, e por isso que nós implantamos o SAP S/4HANA, né, de maneira que a gente pode, com isso, ampliar a performance, produtividade, ter melhoria dos controles, além, obviamente, da integridade e confiabilidade das informações. E um outro ponto importante também através dessa solução, a gente ter escalabilidade para demais projetos, né, que a gente pretende construir no futuro. Quais são os principais desafios que foram listados aí, que nós colocamos exatamente ao longo do projeto como ponto de partida? O primeiro, que tem bastante relevância, é o time to market, né? Então, nós tínhamos aí um desafio envolvendo prazo, e para que vocês entendam isso, a gente teve aí a implementação de maneira muito acelerada, né? O projeto da fase 1, nós dividimos em duas fases. A fase 1, então, dessa implementação aconteceu em 3 meses, então realmente é um prazo recorde. E agora nós estamos com a fase 2 do projeto também com esse desafio semelhante à primeira fase, também com 3 meses. Um outro desafio é também potencializar o uso do SAP S/4HANA na sua versão standard, né? Adotando para isso também as best practices da SAP. Então, a gente tentou, junto com isso, trazer o que há de melhor e potencializar o uso da ferramenta. Outro desafio é garantir, né, um baixo nível de customização. Isso, sem dúvida alguma, é imprescindível em razão do tempo, né, que nós tínhamos aí para o Go Live da ferramenta. Qualificação, dedicação e disponibilização do time de projeto. Esse é um tremendo desafio, porque o time tem, na verdade, a sua rotina diária, né? Quem já vivenciou essa experiência de implementar uma solução SAP sabe que exatamente isso é um desafio muito comum em várias empresas. Então, foi diferente com a gente. A gestão do programa de forma multidisciplinar, né? Então, a gente tinha também esse desafio. E o que significa isso? É conseguir fazer a integração entre o SAP S/4HANA e também outros sistemas, né? Como Primavera e MS Project. Também solução de tesouraria, então a gente tinha também esse desafio, ativos e passivos no Make Value,
e também solução de ITSM da Topdesk e Sense IT. Outro desafio a ser pontuado é garantir e disponibilizar toda a infraestrutura em cloud Microsoft Azure. Aí o Pritas vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. E maximizar os investimentos da ARC, né, também garantir aí custos acessíveis. Então, quando a gente olha essa lista, a gente percebe o tamanho do desafio que foi setado lá no início, para a gente conseguir vencer cada um deles. Acho que agora eu queria passar a palavra aí para o Wagner, ele vai poder dar mais detalhes sobre o papel e como que a Evox nos ajudou ao longo desse projeto. Perfeito, Ricardo, obrigado, viu? Bom, boa tarde aí a todos. Mais um evento em conjunto com a comunidade, com a ZUG, né? E sejam sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wagner Marcelo, eu sou CIO da Evox e acompanhei de perto toda a jornada desse projeto, né? Tanto da fase 1 como agora da fase 2. E falando um pouco de cronograma, né? Nós fomos um projeto que começou em outubro de 19, nós demos o Go Live em janeiro de 20, foram 3 meses, basicamente, aí. Aí teve um grande desafio, um é o prazo do projeto e outro foi a questão da preparação do ambiente, né, cloud, né? Que normalmente só a preparação de um ambiente num projeto convencional demanda-se 2 meses para a preparação disso. Então, teve uma parceria muito forte com a Microsoft, com a Brasoft, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a partir de janeiro nós entramos já com todo o suporte e sustentação dessa solução. Então, estamos desde janeiro com a parte de operação assistida e sustentação. E agora, em outubro, nós começamos a fase 2, que ela tem a previsão de acabar agora até o final do ano, para dar o go live no comecinho de janeiro, que basicamente a gente está ativando, a gente está potencializando as funcionalidades, né, da Onda 1 e colocando agora o módulo de vendas, né, que já começa a comercializar a energia a partir agora de 2022. Então, esse é o timeline da fase 1 e fase 2. Qual o objetivo, né, dos dois projetos? Né? É gerenciar o programa e a jornada de implementação, né, do RPS for HANA, da ARC, aí garantindo uma solução escalável, ágil e competitiva, né? Que a gente vai entender um pouquinho para frente também como que é a tratativa de ligar e desligar esse ambiente de forma flexível, de forma segura, né? E com uma redução de custo. Bom, para fazer esse projeto aí otimizado, né, em 3 meses, esse é um grande desafio. Tem os projetos convencionais que você instala o ambiente, baixa as best practices e faz o projeto. Então, esse normalmente é um projeto que demanda de 5 a 6 até 8 meses, dependendo da quantidade de componentes que você implementa. E para esse projeto, nós tínhamos um ambiente, um acelerador DevOps. Então, nós trouxemos um projeto otimizado, tem um pacote de customizações, tanto de reporte, de conversões, de integrações, e isso acelerou demais, porque partimos do standard e já trouxemos coisas funcionando, já testadas e homologadas em outros projetos, né? Então, isso acelerou demais, além de implementar a solução standard Best Practices da versão atual da SAP. Então, isso nós colocamos os melhores consultores, trouxemos um time especializado, com uma gestão especializada, então isso ajudou demais a implementação, né? Tivemos, nesse momento, uma participação super importante aí da Microsoft pela Brasoft, porque durante esse projeto, além de acelerar a habilitação desse ambiente em cloud, eles foram parceiros, no qual durante a fase do projeto, que foram 3 meses, que na verdade o ambiente começou um pouquinho antes, uma semana antes, todo esse período de projeto não teve custo ao projeto. Então, isso também é um diferencial super importante, né, quando se fala aí de um custo de uma implementação, né? Então, eles foram bastante parceiros nesse sentido. E com isso você traz uma redução, né? Redução de tempo, redução de custo, traz as melhores práticas e concentra efetivamente esforço naquele que é o delta, que é o teste efetivo da solução,
Olhando um pouco o macroescopo aí do projeto, aqui são todos os módulos, né, e processos que foram contemplados. Então, tem todo o back-office, contas a pagar, a receber, controladoria. Tivemos fluxo de caixa com gestões de moeda. Teve um módulo importante aí que foi a gestão do projeto, porque era um requisito para poder atender toda a obra da indústria da termoelétrica, ou seja, vai ter que fazer toda a gestão desse investimento através do PS do SAP. E agora, na Onda 2, estamos colocando o módulo de vendas, mas nós estamos também trazendo, potencializando o uso standard de outras funcionalidades que foram da Onda 1. Então, esse é o grande escopo da Onda 2. E aí, quais foram os fatores, né, de sucesso que fez a gente fazer permitir que isso acontecesse em 3 meses, né? Primeiro, a contratação de um integrador único. Então, a Ivox, ela cuidou das licenças, ela cuidou da instalação desse ambiente, ela cuidou dos acessos, cuidou da implementação, de implementação das best practices e toda a infraestrutura. Então, ela cuidou de ponta a ponta desse processo. Fizemos implementação, um ponto importante foi, vamos usar o máximo possível standard, vai customizar apenas aquilo que seja imprescindível para o negócio, que foi muito pouco. Trouxemos aceleradores, que isso permitiu uma grande velocidade, principalmente quando você falava no momento de localização Brasil também, né? Nós tínhamos um caminho crítico no projeto, que era a parte de integrações do projeto, né? Com sistemas, com o PS, ERP, o Primavera e o Proje. Então, nós demos um foco nisso desde o início do projeto. Tivemos um rígido controle de escopo, prazo, custo e qualidade, até porque era agressivo o prazo, não dava para brincar, a gente monitoramos isso diariamente. Usuários capacitados e comprometidos, né, na realização dos testes integrados. A ARC teve aí uma ação muito importante pela Érica e pelo Roberto de buscar profissionais para serem quem use, que já tivessem experiências com SAP, então isso também foi um fator super importante. Comunicação efetiva para a redução do problema, então a gestão à vista e gestão diária. Tratamento de carga de dados e saldo desde o comecinho, então há 3 meses, tentando tratar várias coisas já na partida do projeto. Aquilo que eu falei sobre a participação full-time da equipe e o conhecimento em SAP, e uma comunicação ativa entre o comitê executivo, sponsor, gestão de projeto, equipe, usuários e gestores, né? O Roberto, como CFO, tanto a Érica como o controller, participavam ativamente, diariamente do projeto, né? Trataram como prioridade o projeto, por isso que efetivamente a gente teve esse resultado bastante positivo, tá? Depois eu volto um pouquinho, falar um pouquinho mais de alguns pontos importantes da solução da Evox. E aí, antes de abrir para você, Bicas, eu queria só fazer um comentário que além da parceria, né, em habilitar 3 meses sem custos, ambientes para se construir o projeto, a parceria com a Microsoft e com a Brasoft gerou também, após a produção, uma condição que ela é fundamental financeiramente e de flexibilidade. Hoje, o ambiente ele é ligado todo dia às 8 da manhã e desliga às 19 horas, de segunda a sexta. Então, assim, não existe consumo após esse horário. E funciona muito bem, 100% confiável, com total integridade e velocidade. E no projeto agora, nós precisamos estender esse horário, porque eu preciso fazer alguns testes a mais, eu preciso configurar fora do horário, e eu vou lá e eu schedulo esse horário que eu quero. Então, eu quero hoje até as 22. Então, até as 22 ele está ativo, 22 ele para e retoma 8 horas do dia seguinte. Então, assim, isso é efetivamente um grande ganho. Eu acho que foi um dos motivos principais de trazer a Microsoft Azure para esse contexto, que ele trouxe total flexibilidade e agilidade para o contexto, tá? Bicas, obrigado aí. Eu vou passar a palavra para você. Você compartilha. Vou roubar sua tela aqui. Pode deixar. Deve estar indo. Só me confirma, por favor.
Já apareceu? Já, pegou. Show, obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Alexandre Bicas, eu sou um dos especialistas SAP aqui da Microsoft, tá? Eu fico muito contente de ouvir muito a palavra parceria, eu acho que isso é algo que a gente tenta fazer com bastante força. A gente sabe que implementações de SAP mexem com a empresa inteira, são muitos investimentos, é muito foco, então, quanto mais a gente conseguir trabalhar de mão dada para acelerar esse projeto, seja, por exemplo, utilizando um programa que a gente tem de crédito para setup de ambiente, seja entendendo alguma necessidade de migração, às vezes está num provedor hoje, precisa sair desse provedor, tem um custo de saída, enfim, tem uma série de programas que a gente pode utilizar para financeiramente reduzir o impacto disso, né? Até soluções que eu vou comentar um pouquinho, que passam, por exemplo, por essa de desligar o ambiente, mas que do ponto de vista de tecnologia também, principalmente o time de Basis se interessa bastante, potencializa muito o que dá para se fazer com o ambiente, tá bom? O tema da minha palestra, e da metade para frente, a gente vai falar aqui uns 5, 10 minutinhos, eu vou falar dele, mas a ideia é de explicar um pouco que Azure é a parte de nuvem da Microsoft, mas SAP na Microsoft é algo muito maior, e eu vou trazer alguns exemplos para a gente entender do que eu estou falando, tá? Clientes SAP na Azure, a gente tem clientes, e eu não vou ficar passando pelos cases, de virtualmente tudo quanto é indústria, tudo quanto é tamanho, tá? Isso significa que a gente tem experiência, tem conhecimento de indústria, conhece da infraestrutura para poder apoiar esses clientes numa jornada de ponta a ponta. Então, por exemplo, num projeto com a Evox, onde o cliente também queira falar de IoT e Analytics para correlacionar dados de sensores, a gente consegue trabalhar junto, time Microsoft, time Evox, para entregar um projeto de ponta a ponta com SAP sendo o coração dessa plataforma. Tá? A infra é importante. Existia uma percepção no passado de que infraestrutura para SAP era algo só para ambientes muito pequenos, e isso nos últimos 5, 6 anos mudou drasticamente. Tá? A infraestrutura Microsoft é uma das mais parrudas, podemos dizer assim, do ecossistema. E aqui eu trouxe alguns pontos interessantes dessa parceria. Né? Então, o primeiro hoje a gente consegue começar com máquina pequenininha de 16 GB para um application server, para um central server, alguma coisa assim, até máquinas prontas para o HANA com 24 TB de memória RAM por máquina. Tá? E tudo isso é uma escadinha que dá para vir crescendo. Você não precisa começar numa máquina grande. Isso é importante principalmente em projetos Greenfield de SAP, onde no primeiro ano eu vou ter uma determinada carga, depois entram outros módulos e assim vai. Tá? Eu vou crescendo o meu ambiente junto com o negócio, na velocidade que o negócio precisa. O projeto está acelerado, a gente acelera o crescimento. O projeto está atrasado, não vou crescer, não vou pagar mais por isso. Tá? Eu vou falar um pouquinho de disponibilidade, mas a gente tem uma presença global, a gente já tem arquitetura de referência e a gente tem SLAs também de disponibilidade de ambiente, que é uma coisa bem interessante quando a gente pensa em ambientes SAP mais missão crítica, 24/7, que não podem parar, como que a gente trabalha para garantir a disponibilidade que o negócio precisa. Tá? Segurança é um ponto muito forte da Microsoft, então a gente tem integração com uma série de ferramentas, eu não vou cobrir aqui, mas a gente tem uma série de soluções que já plugam direto no SAP para ajudar e fazer uma monitoração integrada de segurança. A mesma coisa com Analytics, ou seja, a gente tem um portfólio enorme de produtos que já tem conectores nativos para extrair dado. Então, quem já mexeu com Power BI, que é a ferramenta de visualização, ela já possui conectores direto para HANA, para o ECC, para S4. Então, a gente consegue já criar dashboards ali fora. A parceria entre SAP e Microsoft é algo que vem aí de 25 anos. Né? A gente suporta desde Business One até S4HANA, Rise for SAP. O SCP roda em cima da gente. A gente roda SAP dentro da Microsoft e o SAP da SAP roda em cima da Azure. Então, é uma parceria bem forte que as empresas foram construindo no tempo. Tá? Esse quinto bullet, integração com serviços Microsoft, é exatamente a parte que eu vou falar da demo, mas o que mais além de infra eu posso fazer? Eu vou mostrar aqui Teams, vou mostrar inteligência artificial, vou mostrar algumas coisinhas funcionando. E as pesquisas têm mostrado que a Azure é a nuvem preferida dos clientes. Então, teve uma pesquisa da SAP Insider
do final do ano passado, dos clientes que vão para S4, que nuvem eles pretendem adotar, e 47% dos clientes estavam optando pela Azure. Tá? Então, esses são alguns motivos, a ideia não é fazer propaganda nossa aqui muito extensa, mas comentar um pouquinho das vantagens que a gente consegue trazer. Eu comentei ali atrás sobre presença global. Tá? A gente tem regiões, que a gente chama, esparramadas pelo mundo inteiro. Cada bolinha azul dessa é uma região. Especificamente no Brasil, a gente tem 2 regiões. Tá, Bicas, mas o que é uma região? Né? Região é um grupo de data centers da Microsoft, onde a gente consegue hospedar os serviços SAP. E essas regiões são interconectadas por uma rede de fibra proprietária da Microsoft também. Então, você não precisa usar internet, você tem uma banda com garantia, latência baixa para ter uma comunicação. Então, empresas que têm distribuição global, operação na Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil, conseguem fazer isso entregando o desempenho que o usuário da ponta precisa, mas fazendo com que as coisas se conversem de forma global. Tá? Dentro de uma região, eu comentei que a gente tem vários data centers. A gente pode sofisticar ou simplificar a implementação dependendo da criticidade do ambiente, da fase do projeto, do tamanho do budget. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o SLA de uma máquina virtual, nossa, sozinha em um data center é de 99,9% do mês. Tá? Se eu trabalhar com um conceito que a gente tem que é availability set, ou seja, 2 máquinas no mesmo data center, mas em racks separados, energia separada, isso já sobe para 99, 95 de disponibilidade. Se a gente começa a colocar isso em data centers apartados, 99, 99. E aí, se a gente pensar em múltiplas regiões, então eu vou querer ter uma operação aqui em São Paulo replicando para o Rio de Janeiro. Esse número sobe ainda mais. Tá? E a gente utiliza todo aquele backbone nosso para fazer essa integração. Eu falei um pouquinho do crescimento das máquinas, de começar pequeno e vir crescendo o projeto. Não vou passar pela tabela inteira. Tá? A ideia só é mostrar para vocês que o custo é proporcional ao tamanho da infraestrutura que a gente provisiona. E aqui é valor mensal, mas existe um modelo que é o Pay as you go, e um outro modelo que eu vou comentar já, que é o de instância reservada. Pay as you go. A analogia que eu faço é o modelo pré-pago do celular. Você contrata X minutos ou você vai pagar pelo minuto utilizado. Tá? Enquanto instância reservada é aquele pacote de minutos que a operadora fecha. Então, você sabe que todo mês você vai gastar tanto, dentro daquele pacote está ilimitado o uso daquela máquina virtual. E os descontos são bem agressivos quando os clientes têm essa necessidade de instância reservada. Tamanho de máquina, como eu comentei, a gente tem máquina pequenininha aqui de 3.000 SAPs, até máquina de 135 para NetWeaver. Isso é tudo número que está na SAP Note. Tá? E máquina de HANA, como eu comentei, a gente chega até 24 TB e quase 1 milhão de SAPs. Então, tem para tudo quanto é tamanho, para tudo quanto é bolso, para tudo quanto é fase do projeto. Tá? Eu comentei distância reservada e foi muito legal o ponto que o Wagner colocou, que é de desligar as máquinas. Né? Até um determinado percentual de uso, faz mais sentido eu pagar o minuto pré-pago e desligar a máquina. Então, o pré-pago fazendo analogia com o celular, tá? É tudo pago depois do uso. Que é o que a gente chama de pay as you go. Então, aqui a gente tem um exemplo. Né? Se eu tivesse um ambiente em modalidade pay as you go, que tivesse que virar 24/7, ele teria, essa maquininha virtual aqui, ela teria um custo de $2.000. Poxa, mas isso aqui é um ambiente SAP, a gente sabe que ele tende a só crescer. A gente já está indo para o 2º ano de projeto, acho que a gente pode se comprometer por mais tempo. Legal, quero me comprometer por 1 ano com essa máquina ligada 24/7. A gente já consegue reduzir para quase 50%, 46% do custo inicial, só pelo fato do cliente ter assumido esse compromisso. Tá? E a mesma coisa, a gente pode fazer isso se for para 3 anos. Tá, aqui eu tenho exemplo de 2 máquinas, mas se eu pensar em 3 anos, seriam $6.000, 3 vezes 2.000, que cairiam para $2.000 mais ou menos, 64% de desconto. Tá? Então, acho que a principal mensagem é, podemos desligar o ambiente, principalmente se eu tenho poucas horas do dia onde eu preciso. Conforme a criticidade do ambiente vai aumentando e o custo vem proporcionalmente aumentando, paga-se na nuvem pelo que a gente usa, a gente tem modalidades que são bem mais econômicas e que a gente pode utilizar. Tá?
Se o cliente tem o Windows nesse ambiente, então o NetWeaver está em Windows, a gente ainda consegue melhorar ainda mais o TCO, que além da reserva, a gente consegue utilizar um programa nosso que é o A-Hub para trazer essa licença, reduzir o licenciamento do cliente e reduzir o TCO total do ambiente. Tá? Outra coisa legal que a gente tem, aqui 3 casos de uso. Legal. Meu SAP está na nuvem. Como é que eu integro ele com outras coisas que eu tenho na empresa, né? Então, a gente tem uma solução grátis, que é uma SDK em ABAP, para falar com Azure. O que é isso? Isso me permite, por exemplo, uma vez que eu emiti uma nota fiscal, cadastrei um produto, enfim, gerei algum evento no SAP e eu estou rodando algum ABAP, eu realizar com meia dúzia de linhas uma chamada e mandar esse dado para fora do SAP para um serviço que está na nuvem. Por que isso é interessante? Porque isso permite a gente exatamente tocar no ponto que o Wagner comentou, que é ter agilidade para implementar o S4 e tudo que eu for customizar, se eu puder jogar para fora, melhor, porque eu vou mantendo o S4 standard. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, meu sensor de IoT está dando algum alarme, alta temperatura da fábrica, preciso reagir. Esse sensor consegue ir lá e fazer uma chamada e do lado do SAP rodar um BAP, mandar um IDOC, enfim, fazer alguma coisa para notificar o SAP que aquele lote, talvez, de produto pode estar com problema porque o sensor está mandando um alerta. E o contrário também é verdade. Emitir uma nota fiscal, quero mandar essa nota fiscal para fora, para um outro sistema que tem, faz essa chamada com a BAP e a partir daí é um fluxozinho que a gente vai montando o gráfico. Nesse exemplo aqui ele posta um tweet, mas eu vou trazer algumas coisas diferentes também. Tá? Então esse portfólio ele é bem maior, que a gente pode plugar. Por isso que eu falo que é SAP na Microsoft, não na Azure. Azure é a infra. Mas aqui, de novo, Analytics, Office 365, toda a parte de inteligência artificial, de chatbot, enfim, tudo isso a gente consegue plugar no SAP que vocês têm com muita integração nativa já. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo clássico que a gente vê dos clientes, perdão. Aqui. Que é cadastro de produto. Então, chega ali uma planilha, um PDF com uma série de produtos que tem que ser cadastrado lá em Materials para a gente poder trabalhar. O que acontece normalmente? Esse produto vem para alguém vai abrir e vai ter que ficar lá digitando os produtos e colocando no SAP, às vezes pedir aprovação, enfim. Tá? O que a gente implementou utilizando essas APIs? Um fluxo onde, uma vez que chega o e-mail, esse e-mail é encaminhado para um robô, o robô roda inteligência artificial em cima da planilha ou do PDF, lê os itens, cadastra no SAP e notifica o aprovador no Teams só com um approve ou reject para ele aprovar a inserção. Então, aquela pessoa que tem que interagir com o SAP, mas eventualmente, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês para ver alguma coisa, isso agiliza muito a vida dela, porque vai chegar a notificação, ela já aprova na hora, já está liberado e a vida flui muito mais fácil, flui muito mais simples. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo de integração. O outro como é que eu posso disponibilizar dados que estão no SAP de um jeito fácil para os N usuários que eu tenho na empresa. Então, aqui nesse exemplo, a gente construiu um chatbot. Né? Imagina que eu quero saber custo de um determinado produto. Então, do que você quer saber? De SAP, qual é o Product ID? Dá o Product ID, o robô está indo lá, está consultando, está trazendo os dados, informação de volta para o usuário em poucos segundos. Tá? Ao invés dele ter que lembrar a senha dele, logar, qual que era a transação, como é que eu vejo, está ali a informação que ele precisa, ele vai tocar o projeto e pronto. Tá? E para fechar, como que os clientes migram SAP para a nuvem? Não tem uma fórmula mágica, tudo depende do caso do cliente, da complexidade e da necessidade. Então a gente pode desde fazer um lift and shift, que a gente chama, trago do jeito que está. Caso muito comum, estou num provedor de colocation, está acabando o meu contrato, preciso sair, não dá tempo de modernizar. E depois eu modernizo, faço um brownfield aqui para S4. A gente tem casos como o da Arc, que é um greenfield, ou seja, eu já começo o meu ambiente do zero S4 na nuvem, e o meu legado, o meu passivo, fica lá e morre no on-premise. E a gente pode, nessa já ida lift and shift, já começou a adotar algumas coisas. Então, estou em ECC, estou no EHP6, mas já quero ir para a HANA porque eu tenho a licença,
já dá para aterrissar na nuvem, trocando pelo menos o banco de dados, para agilizar depois a conversão para S4. Tá? Então, deu aqui o tempo que eu esperava, espero ter podido compartilhar um pouquinho aqui algumas das vantagens de flexibilidade, de escalabilidade que a gente tem com a nuvem, e vou me colocar já, antes que o Wagner reassuma, para qualquer dúvida, pergunta, suporte, projeto que vocês precisem, envolver a gente, a Evox, para apoiar vocês, tá bom? Obrigado e bom evento. Obrigado, Ricardo. Então, retomando, né? Então, a Evox atua aí no conceito, né, One Stop Shop, né, que é o formato de sinônimo de conveniência para a Arc Energia, ou seja, nós partimos desde das licenças, do gerenciamento da nuvem, a implementação. Nós fazemos o AMS, que a Evox chama de AIS, porque nós temos uma área de inteligência formada por matemáticos que ajuda demais em PDCAs e redução de chamados. A fábrica de soluções, que é o FSC. Então, nós estamos só recapitulando rápido aqui, né? Então, trabalhamos desde aquisições de software, do gerenciamento da nuvem na parte do ambiente, na parte de implementações, na parte do AMS, que é o nosso AIS, que tem uma célula de inteligência, fábrica de soluções, ou seja, a gente dá continuidade, a gente faz inovações após a implementação. Tem uma área também aí de serviço de suporte de TI, que ajudamos em alocações time material de recursos, né, que é o nosso BPS, que é o Business Part, que é a relação de TI com a área de negócio. E também temos o Evox University, que a gente fala com o e-learning, que é especializado para capacitações do time Evox, tanto de usuários como key user, tá? Então, a Evox, um resumo, a Evox é a melhor alternativa, né? Ela é uma full solution provider, e aí nós temos com custos bastante acessíveis, né? É uma empresa concebida aí com um time de empresas globais, com custos de empresas locais, né? Um pouquinho rápido aí de credenciais, que está acabando o nosso tempo, né? Então, a gente está falando aí que a Evox hoje atende aí 350 company code, atendemos mais de 10 países, 4 idiomas, inglês, espanhol, português e francês, mais de 5 mil filiais. Nós temos mais de 23 mil de relação aí com a SAP. A gente faz projetos muito próximo aí do Customer Office, junto da SAP. Temos mais ou menos 200 profissionais SAP, varia um pouco de acordo com cada projeto, e atuamos, um ponto importante, com mais de, aqui está com 40 componentes, mas hoje são mais de 60 componentes SAP. Então, nós fazemos desde projetos, desde sustentação, desde melhoria. E o nosso modelo, né, do nosso ciclo de relação é sempre a relação são de longo prazo com os clientes. A gente trabalha muito na questão do conceituar, nós temos uma especialização setorial, fazemos assessment, ajudamos a montar o roadmap, ajudamos a montar a cadeia de valor. Aí nós trabalhamos num segundo nível, que é a execução disso, é fazer o projeto, cumprir com o combinado, ter prontidões, soluções aderentes, soluções com melhores práticas, solução mais próximo do standard possível. Fazemos depois do projeto implementado, todo o processo de sustentação, que aí é criar uma inteligência, fazer uma redução de chamado, fazer um first call resolution nos primeiros atendimentos. E depois também trabalhamos no ciclo, para fechar o ciclo, né? A questão da inovação, né? Com investimento, a gente trabalha na estratégia, novas soluções, o que eu faço de PDCA, de automatizações, para que efetivamente a gente gere valor nos serviços prestados. Era isso em termos de live, gente. Eu agradeço aí a presença de todos, agradeço aí o Ricardo, o Alexandre Bicas, a Zug. E agora a gente abre 10 minutos finais aí, para se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente responde com o maior prazer para vocês aí. Alguma pergunta? Oi, Robson, pode fazer sua pergunta, tá? Pode abrir seu microfone. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Robson, obrigado pela participação aí. Imagina. A minha pergunta é para a Arc, né? O ambiente de vocês já era SAP? Vocês já tinham S4? Vocês estão entrando direto no S4? Nós entramos direto. Na verdade, foi um projeto Greenfield. A gente, junto com o nascimento da empresa, né, essa Joint Venture, nós buscamos essa solução.
E não sei se você pode ou não responder, o modelo de contrato é RISE, vocês estão licenciando? Eu não posso responder isso. Eu Você posso ajudar. pode? O modelo contratados, eles foram comprar a licença on-premise e nós colocamos isso na Azure e fazemos toda a gestão deles tanto na instalação como a manutenção disso. Todo o suporte, tá? Tá, Mas legal. não é RISE não, tá? Foi licenças on-premise colocada numa nuvem privada. Tá, legal. Consegue compartilhar também as primeiras impressões, como que o projeto está andando, se vocês tiveram alguma percepção positiva, quais foram as percepções positivas e negativas do que vocês definiram aí para o projeto de vocês? Olha, do lado da ARC, o que eu posso dizer é que esse projeto realmente está listado como um caso de sucesso, né? Até em razão do tempo e dos desafios que eu apresentei, todos eles nós conseguimos ter sucesso. Eu acredito muito que, como foi dito aí desde o início, a questão da parceria, então acho que a escolha foi muito acertada, principalmente até o Wagner trouxe esse detalhe, né? O Roberto, que é o CFO da ARC, fez uma escolha muito importante na figura do key user, né? Então, pessoas que chegaram na empresa já com experiência de implementação de SAP e, adicionalmente a isso, também a ideia de buscar sempre o standard como principal solução em razão do tempo. Isso tudo acabou colaborando muito. E até complementando aí, Ricardo e o Roberto Robson, é o seguinte, um dos principais ganhos, tá? Isso já foi até dito numa live anterior, que nós falamos um pouco mais de processos de negócio, que eles tinham um período de fechamento, a expectativa, né, de fechamento correu super bem o primeiro fechamento, e a partir do segundo fechamento teve a pandemia com todo mundo remoto, e todos os fechamentos, todos, desde o Go Live até agora, não teve nenhum problema, foram todos com qualidade, sendo feito remoto. Então, isso mostra um pouquinho, quando a gente fala, teve uma funcionalidade boa, o SD entrou bem, MM entrou bem e tal, mas na hora de fechar, aí tem os custos, então, assim, não teve. Nesse projeto especificamente, eu faço implementações há muito tempo na jornada de projetos, e se tem um trabalho maior nos fechamentos, nos primeiros fechamentos, né? E que mostra efetivamente, o cara fez um lançamento errado, contabilizou errado, o cara associou uma conta errada. E nesse caso foi feito tão redondinho que não teve nenhum problema, nem fechamento. Então, o fechamento é uma prova de qualidade de todo o processo que foi feito, né? Porque é a conta final, tá? Sim, sim. Concordo com você. Não, bacana. Acho que era isso que eu precisava saber. Obrigado aí. Imagina. Eu acho que não. E aí, Rose, também fica aí à disposição de todos. A live será divulgada, né? Publicada. E se tiverem depois, vocês tenham meu contato, tanto da Érica como o Bicas. Ficamos à disposição. Se tiver alguma dúvida posterior, pode nos contactar, que tenho o maior prazer em responder para vocês qualquer dúvida e qualquer questionamento, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e uma boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, pessoal, boa tarde. Parabéns, Arc Energia. Pessoal, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, gente.